Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por tua palavra poderosa que nos alcança nessa manhã, nos atinge, ferindo o nosso coração, fazendo com que este coração que jamais te amaria, amasse. Te amamos, Senhor, e te amamos por tua palavra, que mais uma vez rogamos, fira o nosso coração a fim de ouvirmos a tua palavra. Senhor, somos teus e o Senhor é nosso. Que a tua palavra alimente nosso coração e nos exorte, para que em nenhum momento de nossas vidas a gente esqueça que o Senhor é bom. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. A gente abriu o nosso culto dizendo: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você já provou currywurst? É de propósito. Alguns aqui já. Hans está lá no fundo, dizendo: sim, currywurst é um prato tipicamente alemão. E antes que você pense que é um prato refinado, um prato difícil de fazer, não é nada mais, nada menos do que salsicha picada com molhinho, maionese e batata frita. Algo bastante saudável, mas algo que você encontra em cada esquina de qualquer cidade que você ande na Alemanha. E aquilo, uma vez que você prova, eu não sei te dizer o que significa comer um currywurst. Eu tento, mas eu jamais vou conseguir te explicar. Às vezes, a gente tenta fazer um currywurst aqui no Brasil. Não é a mesma coisa. Eu e a Ju, a gente tenta, a gente vai lá, tem maionese, tem tempero, tem a salsicha, mas quando está lá, está tudo parecido, a foto é a mesma. Mas a gente dá uma dentada e não é aquele delicioso currywurst que se come na Alemanha. Mas para não fazer inveja, se você estiver na Alemanha como eu estive, doido para comer uma coxinha com uma Fanta laranja, algo tão saudável assim, você vai encontrar na Alemanha material para fazer coxinha. E você vai encontrar na Alemanha Fanta laranja. Você vai dar uma dentada na coxinha e você vai dizer: não é coxinha, isso nunca. Você vai beber a Fanta laranja e não tem jeito, porque não é a Fanta laranja que você toma aqui. E por mais que você queira reproduzir a coxinha que você come aqui na Alemanha, você não vai conseguir. Então, para você comer a coxinha do Brasil,
Você tem que estar no Brasil. Para você comer o currywurst da Alemanha, você tem que estar na Alemanha. Só que uma vez que você prova qualquer um dos dois, não tem jeito. Se você está na Alemanha e quer comer coxinha, você só vai desejar, você não vai comer. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe aquela coisa que você prova e é tão gostoso, que você não pode provar uma só vez. Você tem que repetir aquela experiência. Você precisa de novo, e de novo, e de novo. E você precisa daquilo de novo, porque é um desejo que está ali presente em você e que te move justamente porque aquilo que você provou bastou uma única vez. Foi suficiente para te marcar o paladar de uma tal maneira que você só vai ter o seu desejo satisfeito se você novamente provar daquilo que um dia você provou e te marcou. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Você já provou que o Senhor é bom? Seria a mesma pergunta para você que nunca comeu currywurst. Você já provou currywurst? Como é que você pode desejar ansiosamente por aquilo que você ainda não provou? Eu não perguntei se você sabe o que é um currywurst. Não perguntei se você sabe quem é Deus. Não perguntei se você tem um diploma de teologia. Não perguntei se você sabe grego e hebraico. Não perguntei se você tem conhecimentos teológicos. Não perguntei se você é um cabeção. Eu perguntei uma só coisa: você já provou que Deus é bom? Se os peregrinos já provaram em algum momento que Deus é bom, então certamente eles vão querer provar mais vezes e vão fazer de tudo para querer provar mais e mais e mais e de novo e de novo e de novo. Duas coisas os peregrinos precisam fazer se eles querem provar de novo e de novo e de novo aquilo que um dia eles provaram. Duas coisas os peregrinos precisam fazer se querem provar uma vez mais que Deus é bom. Primeiro, é preciso desejar o bem. Segundo, é preciso despir-se do mal. Estes dois ensinos Pedro nos ensina nessa passagem que a gente acabou de ler, de 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. Se a gente pudesse dividir toda a estrutura que constitui o discurso de Pedro, além de começar de forma gloriosa como ele começou, com a bendição a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é perceber as exortações que Pedro vai fazendo ao longo dos versículos 13 do capítulo 1 até o versículo 10 do capítulo 2. Nós vimos a primeira exortação que abre o versículo 13 dizendo: esperai inteiramente na graça de Deus.
Vimos a segunda exortação no versículo 15, sede santos porque o Pai Celeste é santo. E vimos de uma maneira gloriosa, como foi na semana passada, a terceira exortação: amai uns aos outros de todo o coração. Hoje, nós vamos inaugurar a segunda parte desta grande exortação que Pedro vai fazendo, que começa com os versículos 1 a 3 e termina com os versículos 4 a 10. Portanto, as cenas dos próximos capítulos prometem, mas para que elas prometam e a gente queira vê-las, a gente precisa primeiro provar as cenas de hoje. Porque a gente só pode desejar o que vem depois se a gente provar antes. Vejamos então como Pedro apresenta isso no texto. O texto é razoavelmente simples da gente perceber a estrutura. Se você observou o portanto que abre essa segunda parte, é um portanto que vem logo abrir um particípio deixando toda a maldade. Eu queria gastar um tempinho com esse deixando. Porque deixando aqui, se você lê deixando, tudo bem, faz sentido, não é? Você tem que deixar toda a maldade. E que maldade? Ele qualifica a toda a maldade, não é a maldade, é toda a maldade. Todo engano, não somente toda a maldade, todo engano, mas todos os vícios que acompanham toda a maldade, todo engano, como por exemplo, fingimento, hipocrisia, né? Inveja e difamação. Deixando para Pedro é uma palavra no grego que se usa quando você vai tirar a roupa. Despir-se. É como se você estivesse vestido de maldade. Não é que você seja a maldade. As suas vestes, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de lidar com as pessoas, o seu jeito de caminhar, o seu jeito de se comportar é mau. Não é que você não seja mau. O que Pedro está dizendo aqui, não somente você pode ser mau, mas as suas vestes serem más. O seu jeito, a sua maneira de falar, a sua maneira de se portar, ser má. É como se estivéssemos vestindo as palavras da inveja, do fingimento, da hipocrisia, do falar mal, como se fosse a nossa própria identidade. Então o que Pedro está dizendo, deixando, esta não é a ordem primeira, esta não é a exortação primária de Pedro. Ele não está exortando para que a gente dispa, a gente tire as vestes de toda a maldade e todo engano. Mas ele está dizendo, antes de dizer o que precisa ser dito, aquilo que precisamos fazer, nos despir de toda a maldade, nos despir de todo engano. E de toda a maldade de que tipo? Aqui a palavra maldade, ela é muito conhecida entre os pagãos. Sobretudo porque maldade aqui deveria ser entendida como o antônimo de areté, de virtude, excelência. Imagine você que os gregos sempre ensinaram desde pequenos seus filhos o caminho da virtude. Precisam ser virtuosos. Quem é o modelo de virtude? Ulisses, bom guerreiro, bom de discurso, fala bem, é
corajoso o suficiente para enfrentar os seus medos, mas para suportar também a dor. É temperante, é equilibrado o suficiente para lidar com acrasias. Acrasia é tudo aquilo que é destemperante, tudo aquilo que provoca o desequilíbrio. Tanto as acrasias ou os desequilíbrios intencionais como os não intencionais. Um equilíbrio não intencional, um desequilíbrio não intencional, basta você estar entre amigos e algum amigo, talvez não tão amigo assim, coloca alguma substância química na sua bebida. E aí você perde o controle, fica desequilibrado, sabe? Começa a fazer um monte de besteira, tira a camisa, começa a rodar. Mas essa pessoa, como assim? Nunca vi essa pessoa fazer um negócio desse. Essa pessoa perdeu o equilíbrio, mas perdeu o equilíbrio de forma inconsciente. Colocaram uma substância química ali e ele perdeu o equilíbrio, perdeu o controle. Mas existe outra maneira de ser desequilibrado, que é intencional. É o sujeito que diz, não, hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou partir para o crime, não vai sobrar um pela frente, hoje eu viro no giraia. Pronto, é isso aí. Pensa que o sujeito que diz assim, eu vou partir hoje, não é? Então, este sujeito que está tão comportado, tão equilibrado, ele agora vai se submeter ao desequilíbrio consciente. Ele pega um automóvel consciente de que estava alcoolizado. Ele está consciente do seu desequilíbrio e desejou o desequilíbrio. Então, os gregos ensinavam aos seus filhos, olha, observe, seja moderado, seja temperante. Não só seja temperante e corajoso, seja prudente. Prudente é saber pensar antes de agir. Não fala sem pensar, rapaz. Não faz isso que você está fazendo sem antes pensar. Por que você está fazendo desse jeito? Por que você está sendo tão agressivo? Pensa antes. Não é bom agir de forma precipitada. Pensa antes, delibera antes. Então é Aristóteles dizendo a Nicômaco, não só seja temperante, não só seja corajoso, não só seja prudente, mas seja justo. Ser justo é dar ao outro o que lhe é de direito, é cumprir o seu dever, é cumprir suas obrigações. Mas é também cumprir o seu dever, dando ao outro que lhe é de direito. Note que você não precisa ser um cristão para ser virtuoso. Os gregos ensinavam aos seus filhos uma paideia, uma educação virtuosa. Você não precisa da Bíblia para ensinar o seu filho a ser virtuoso. Pessoas podem ensinar seus filhos a serem mais virtuosos, não porque elas são mais crentes, não porque elas são mais tementes a Deus, mas porque elas são virtuosas. Mas Pedro não está aqui usando a virtude, mas a falta de virtude destes que professam a fé em Jesus, destes que estão em peregrinação, destes que estão marginalizados pela sociedade, destes que estão sendo perseguidos pelos não cristãos, estes que estão sendo perseguidos por aqueles que, não sendo cristãos, pregam as virtudes. Não somente isso. Pedro não estava se referindo a uma falta de virtude dos cristãos para com os não cristãos. É isso mesmo, arregalha o olho deste tamanho, igual uma coruja. Pedro não estava repreendendo uma igreja que estava sendo indecorosa, sendo perversa na sua maneira de agir com o não cristão. Ela estava sendo perversa e hipócrita
na sua maneira de ser, entre os domésticos da fé, entre os cristãos, entre os próprios irmãos. Pedro não está se referindo a cristãos que estão agindo de forma ilegítima com não cristãos. Ele está se referindo a cristãos que estão agindo de forma enganosa e maléfica para o corpo de Cristo, porque agem contra os domésticos da fé, os seus próprios irmãos. Então a primeira coisa que Pedro diz é: desfaçam essas vestes. Esse jeito de viver não é o jeito de vocês. Esse jeito não é o do povo de Deus viver. O povo de Deus não pode ser conhecido dessa forma, principalmente entre os domésticos da fé, sobretudo entre aqueles que participam da mesma fé. Então a primeira coisa, deixando toda a maldade, nos despimos do mal. Ou seja, há uma prerrogativa de que o crente deveria, de alguma forma, se preocupar, sim, com a sua maneira de viver. Não para ser salvo, mas justamente porque foi salvo. E porque foi salvo, e porque um dia provou que Deus é bom, não vai agir de uma forma que não corresponda com justamente os deleites que provocam em nós uma mudança, uma transformação. O peregrino é aquele que provou de uma transformação, como vimos na última semana, no último domingo. A semente imperecível da palavra de Deus, ela é aquilo que dá o ponto de partida, ela é a ignição, ela é o início de toda a transformação de um sujeito em peregrino, de um indivíduo em um peregrino, de um homem e uma mulher em um peregrino e uma peregrina, forasteiro e forasteira em terra estranha. Essa transformação não só exige que, em primeiro lugar, os crentes se desfaçam destas maldades, mas segunda coisa importante, que desejem eles o puro leite espiritual. Então, se a primeira exortação de Pedro é esperar inteiramente na graça de Deus, a segunda, sede santos porque o Pai Celeste é santo, a terceira, amai uns aos outros de todo o coração. Agora, a exortação de Pedro é: desejai o puro leite espiritual. Por isso a pergunta crucial do início do sermão volta agora novamente: você já provou que Deus é bom? Como é que a gente pode desejar o que a gente não provou? É semelhante a uma pessoa que perdeu uma chave que nunca foi sua. Imagine o seguinte: o sujeito está do seu lado procurando um monte de coisas, está tentando encontrar, como uma mulher, a busca de uma dracma que se perde no meio de uma casa desordenada. Primeira coisa, vamos iluminar o ambiente. Ih, está uma bagunça isso aqui. Não tem como procurar sem ordenar. Então vamos ordenar, e enquanto vamos arrumando a casa, nós vamos criando a possibilidade de encontrar o que se perdeu. Beleza, a agenda está toda bonita, então você está vendo a pessoa lá, procurando tudo bonitinho, e aí você de repente pergunta para esta mulher ou para este homem, seja lá o que for que tiver na sua imaginação aí: ei, o que você está procurando? Aí a pessoa, meio doida, diz assim: eu não sei, estou procurando. E aí você faz uma segunda pergunta: se você está procurando e não sabe o que está procurando, como é que você, ao encontrar, vai dizer: achei? Você não sabe o que está procurando. Então você de repente: achei. Como assim? Para você achar
achar o que você perdeu, você precisa saber antes o que você perdeu. Você precisa de uma informação antes para reconhecer. Então, se você prova um Red Velvet pela primeira vez na sua vida, então você pode um dia dizer: eu desejo hoje comer um Red Velvet. Porque você experimentou, porque você provou. O desejo não pode ser de algo que não tenha sido antes experimentado ou provado. É por isso que Agostinho vai dizer que parece que desde o dia que nascemos temos um desejo de Deus como uma saudade e não como uma mera fome. É como se planejados por Deus e nascidos de Deus, já tivéssemos em nós um desejo de algo que não sabemos explicar, porque é exatamente aquilo que nos forjou, é aquilo que nos formou. Mas por que cargas d'água, quando a gente encontra, a gente diz: era isso que eu estava procurando, porque de alguma forma aquilo que você está provando corresponde a algo lá atrás. Por isso a minha pergunta para você nesta manhã não é outra senão: você já provou que o Senhor é bom? Porque como a gente vai poder prosseguir? Como a gente vai poder falar de tudo que a gente precisa falar se você não provou? Se você sabe tudo sobre Deus, sabe o que Calbart diz sobre Deus, sabe o que Calvino diz sobre Deus, sabe o que Agostinho diz sobre Deus, sabe o que Tomás de Aquino diz sobre Deus, sabe o que Duns Scott diz sobre Deus, sabe o que Miguel de Aquasparta diz sobre Deus, Henri de Gandhi, você pode saber de todo mundo, tudo o que os homens falaram sobre Deus. Mas a pergunta de hoje não é sobre isso. Aliás, esse tipo de pessoa não é nem mais útil hoje. O Google tirou o emprego de todos os teólogos da face da terra. Existe uma coisa que inclusive tem mais eficiência do que muitos teólogos: o Google. Não. Eu não estou falando se você já sabe quem é o seu Deus. Porque você pode saber quem é o seu Deus e nunca ter provado que Ele é bom. Pessoas podem caminhar com Deus, estão na jornada com o Senhor, mas elas têm uma impressão de que estão dormindo com o inimigo. Elas estão numa jornada com Deus, mas elas têm mágoas de Deus. Elas não conseguem verbalizar, elas não conseguem transformar em palavras, mas a ferida está lá no peito, está no coração, na angústia, que se expressa na falta de contentamento, na falta de alegria, na falta de vigor, na falta do vigor espiritual diário que um crente precisa para continuar a jornada. Sem este fogo no coração, sem este vigor na sua alma, sem essa presença deleitante de Deus em sua vida, a vida cristã é só uma jornada gnóstica, de conhecimento, de inteligência, mas não de deleite. Desejo. Veja o que Pedro diz, agora sim, deixando essas coisas, aí vem o imperativo: desejai. Que ordem maravilhosa poderíamos receber se não essa? Desejai. Imagine você que já provou algo bom, algo que você tem na sua memória de tão delicioso que se você encontrasse de novo, você pararia tudo o que está fazendo para se deleitar disso que um dia você já provou. E alguém te desse agora uma ordem: desejai. Poxa, mas essa é a ordem mais fácil. Difícil é amar o desgraçado que está sentado do meu lado. Difícil é me despir de todas essas vestes de maldade, dos meus pensamentos, da minha língua incendiária.
Difícil é lidar com eles. Difícil é lidar comigo. Não é difícil obedecer à ordem de Deus que diz: desejai. Aqui, desejai é um imperativo que tem a ver com a natureza do homem bíblico, como Deus revela o homem bíblico. Deus revela o homem bíblico como fome, desejo. Qual é a definição bíblica que Deus dá para o ser humano? Desejo. Você não tem desejo, você é desejo. Você não tem fome, você é fome. Você não tem sede, você é sede. Isso significa que a sua natureza é uma natureza carente, necessitada, desejante. O homem é litúrgico por natureza, o homem é adorador por natureza. Por isso ou ele adora a Deus ou adora qualquer outra coisa neste mundo, mas o que ele não pode é não adorar. A adoração é a nossa experiência de deleite, nossa experiência de profundo contentamento se demonstra justamente na nossa adoração, no nosso culto ao Senhor. Por isso, quando Pedro diz, desejai, num primeiro momento, aqueles que conhecem a Bíblia, e principalmente conhecem a Bíblia mediada pelo grego, que é a Septuaginta, a Bíblia do Antigo Testamento traduzida para o grego como eles conheciam, eles começam a pensar, puxa, ele vai falar de Salmo 42, assim como a corça anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia pelo Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus. Então todo mundo está esperando que ele use 42. Mas ele não vai usar o Salmo 42. Tem a ver com o Salmo 42. Porque ele não está se referindo ao leite espiritual, como Paulo se referiu aos corintianos de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Nem tampouco estava se referindo àqueles que foram repreendidos na epístola aos Hebreus capítulo 5, versículo 12, porque estavam necessitando do leite, porque não tinham condições de se alimentar de algo mais robusto, por sua irresponsabilidade com relação à maturidade necessária que todo crente precisa alcançar ao longo da vida. Não, Pedro não está aqui usando o leite como uma metáfora para comparar aqui com crentes inexperientes, imaturos e que precisavam aprender mais da palavra de Deus, não. A metáfora do leite aqui tem mais a ver com a metáfora da semente do que com Paulo e Hebreus. Observe, quando nós estudamos o texto da semana passada, Pedro nos chamou a atenção para o versículo, sobretudo 23, quando ele diz, fostes regenerados. Olha o início da nossa história de jornada com Deus. Fomos regenerados, não de semente perecível, mas de uma semente imperecível. E essa semente imperecível é a palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. E ali em seguida ele cita o Antigo Testamento. Ou seja, é como se Pedro estivesse dizendo o tempo todo para eles o seguinte: olha, a semente que foi a palavra de Deus gerou vocês. Mas a pergunta agora que eles fazem a Pedro é a seguinte: mas e agora, Pedro? Nós nascemos. O que vai nos sustentar? Alguns acham, e é a maioria, viu? Que esse leite espiritual se refere às Escrituras, à palavra de Deus. Há algum tempo eu acreditava que se tratava. Mas inegavelmente, meus irmãos, não tem como
você ler essa passagem, pensando no Pedro que está lendo o Antigo Testamento, está lendo os Salmos, está produzindo com base na leitura que ele faz do Antigo Testamento, o ensino para a igreja, e achar que Pedro continua falando sobre a palavra. Não, o que ele tinha que falar da palavra, ele já falou. O que ele tinha de dizer sobre o que a Escritura deveria pautar, ele já disse. Que nada a não ser a verdadeira semente imperecível paute a sua ética, paute as suas ações, que eu e você possamos obedecer a Deus, obedecendo a palavra de Deus. E é assim que começa a vida cristã, quando eu descubro que eu só obedeço a Deus porque a palavra de Deus me feriu, e ouvindo a palavra de Deus, pela graça de Deus, obedeço o que antes não obedeceria. Mas se não é a palavra de Deus que nos alimenta, do que Pedro está falando? Primeira coisa importante, ele qualifica esse leite como logikon, que é a mesma palavrinha usada por Paulo quando ele vai falar do culto racional. O leite espiritual aqui é para contrapor ao material. Ele está dizendo, gente, eu não estou falando do leitinho, sabe o leitinho, tira da vaca, o leite que você faz para tomar seu cafezinho, tá certo? Não estou falando deste leite, eu estou falando de um leite espiritual. Naturalmente, todo cristão sabe disso e não precisa de muitos versículos bíblicos. Não precisa de muito tempo para você provar para qualquer cristão que a vida cristã é alimentada pela palavra de Deus diariamente. Temos uma riqueza de textos bíblicos o tempo todo dizendo para a gente que é a palavra de Deus que nos alimenta. É só ler Salmo 119. E se fosse isso que Pedro queria de fato ensinar, ele não citaria Salmos 34, ele citaria Salmo 119. Ele diria como a palavra de Deus é doce e é agradável ao meu paladar, são mais doce do que o mel. Se ele quisesse chamar a atenção para o fato de que é a palavra que nos causa o deleite, ele poderia usar vários outros argumentos, inclusive não esquecendo de exortar no final, no versículo 3, quando diz, se é que já, olha aí, provastes. Não é provar que a palavra de Deus ela deve ser a nossa regra de fé e prática, porque Pedro tem consciência de que todos eles já sabem disso, e ninguém coloca em xeque isso. Pedro quer dar um passo adiante, e quer mostrar para eles, que eles precisam provar, que o Senhor é bom. Em português você nunca entenderia o que Pedro está querendo dizer. Sabe por quê? Pedro está fazendo um trocadilho que nós não conseguimos apreender no português, não dá. Você sabe que o nome de Cristo em grego é Christos, né? Mas eu duvido muito que talvez você saiba que, por exemplo, bom é Crestos. E que a diferença é só de uma letra. Crestos, Christos. E observe o que Pedro está fazendo aqui. Ele está dizendo, desejai esse puro leite espiritual, se é que já provastes, olha isso, Crestos Roquírios. Ou seja, se já provastes que o Senhor é bom, Quírios, o Senhor, a gente já sabe pelo versículo 3 quem é. Quem é o Senhor? O versículo 3 do capítulo 1 diz que o Deus de nosso Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro sabe que o deleite está ligado a Cristo, que o deleite está ligado à pessoa de Cristo, o Crestus Christus.
O Cristo bondoso, o Senhor bondoso, o Senhor misericordioso, é dele que Pedro está falando, e é dele que estou falando nesta manhã, para você que é crente, para você que serve a Deus, como para você que não serve a Deus, como para você que não crê em Deus, como você que não é crente. Porque Cristo pode ser conhecido por você que é crente, como pode ser conhecido por você que não é crente, e os dois carecem de saber que Cristo é bom. Desejai o puro leite espiritual, não como você, seu marmanjo, que quer acordar de manhã e quer tomar o seu cafezinho com leite, porque você não sabe o que é desejar leite, seu marmanjo. Você teria que perguntar: desejar o leite materno é para o bebezinho. Você tem que perguntar o que é desejar o leite materno para uma mãe que está amamentando um bebê. É ali que você tem que ver o que Pedro está falando, não em você desejar ou não leite, mas em como o bebê depende daquele leite, mas ele não pode beber daquele leite uma única vez, ele precisa voltar ali naquele seio materno 1, 2, 3, 4, 5, todas as vezes que for necessário, e todas as vezes que a vontade dele estiver ali, ele vai berrar. Por isso ele berra de manhã, berra à tarde, berra à noite, berra de madrugada. Eu sei que algumas mães aqui já devem estar, não é, esperando ainda o bebê, não sabem o que vem pela frente. Tá certo? Que Deus dê graça de você ter um marido que te apoie. Tá certo? Porque uma coisa ele não tem, seios. Mas graças a Deus por você. Porque todas as vezes que aquele bebezinho te chamar, ele vai ter o seio disposto para alimentá-lo. Você entende do que a gente está falando nessa manhã? Não é de quanto tempo você gastou lendo Wayne Grudem. Quanto tempo você gastou lendo Kevin Van Hooser. Mas é quanto tempo você gastou se deliciando em Cristo. Tem gente que nem sabe o que é isso. Tem gente que diz: está muito pentecostal, Jonas. Ou eu estou muito pentecostal, ou você já está no inferno e não sabe. Mas estou aqui para dizer que você está no inferno. Porque se você não provou deste leite espiritual, se você ainda não provou do deleite de ser alimentado pelo Cristo, de perceber que aqui estamos diante do sacramento de Deus invertido, de que o maior de todos os sacramentos invertidos é Maria alimentando o próprio verbo de Deus com a ceia invertida. É o leite materno que embala o Senhor da criação, que embala o Senhor do universo, ensinando que assim como o Senhor do universo, como um bebê, se alimenta do leite materno, nós nos alimentamos do seu sangue. É por isso que a falta de uma ceia numa igreja, ela é tão sofrida. É por isso que nós não estamos em júbilo. Esta igreja não está em júbilo, muito embora cante jubilosamente. Porque ela chora, ela sofre pela ausência, ela sofre pela expectativa, pela necessidade. Mas ela sabe que ela não pode experimentar deste suco de vida, deste alimento sagrado de Deus, sozinha, porque ela vai para o céu em bando. Ela não vai para o céu sozinha, solitariamente. Eu estou me referindo nesta manhã ao vigor que faz você ter os olhos de alguém que encontrou tudo que faltava na sua vida. Oh, meus irmãos, não tem nada mais terrível do que você
olhar nos olhos de uma pessoa que há tanto tempo está na igreja, e você vê a pessoa perdida nas picuinhas da igreja. Aquele olho é um olho de zumbi, é uma pessoa morta. Ela não consegue perceber que a vida não está nas discussões, que a vida não está nos projetos da igreja, que a vida não está nas ações, que a vida está no deleite de Cristo. Se eu pudesse dizer numa palavra tudo o que a gente disse até agora, eu diria para você exatamente assim: Deus não é um tema de doutorado para ser estudado, mas um banquete para ser desfrutado. Ele entregou o seu próprio corpo, e aquele que come da sua carne, aquele que bebe do seu sangue, tem vida. Será que a palavra de Deus diz que você tem que dar uma dentada na carne de Jesus? Do jeito que eu gosto, mal passada. Será? Óbvio que não. Assim como Pedro não está falando do leite material, a palavra de Deus não nos refere a Cristo como um alimento material, mas como um alimento espiritual do crente. Como é que se alimenta de Jesus? Por isso que a gente começa com a Bíblia, porque é nele que a gente encontra tudo o que estava se passando na cabeça de Pedro. Pedro está falando com eles, mas lendo Salmo 34. Sabe o que é Salmo 34? Aquele salmo que a gente leu? É um salmo de Davi. Sabe quando que Davi construiu aquele salmo? Ele fez aquele salmo depois de uma experiência que ele teve. Nada agradável. Qual foi a experiência? Ele está na corte de Abimeleque. Ele não chegou ainda na caverna de Adulão. Ele está na corte de Abimeleque. E quando ele chega na corte de Abimeleque, algumas pessoas começam a dizer, e ele escuta, sabe aquelas fofocas, as maledicências, as intrigas, as maldades, os enganos, todos eles vestidos com as vestes da maldade, com as vestes do engano, olham para Davi e dizem assim: não é ele aquele que as mulheres disseram? Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Vocês lembram do que aconteceu? Na mesma hora, Saul já não olhou Davi com os mesmos olhos. E até então Saul persegue Davi. E Davi está fugindo de Saul. Davi está fugindo das garras de Saul. Davi está buscando qualquer refúgio, qualquer lugar que ele possa se enfiar, porque ele está em perigo, ele está desesperado, ele não sabe o que fazer, ele está procurando, ele não tem nem armas para combater. Então quando ele escuta isso, ele diz assim: meu Deus, de novo não, eu já saí daquela igreja por causa dessa confusão, agora de novo essa mesma confusão. Sabe o que eu estou falando? Eu saí daquela igreja por causa disso. Começou a história assim, era assim a história é a mesma, está se repetindo agora, vai acontecer a mesma coisa. Davi precisa tomar uma decisão. Davi precisa tomar uma decisão muito séria, porque ele sabe que se ele não desmantelar aquilo, se ele não se despir, se ele entrar no jogo, toda a história vai se repetir. Então o que Davi faz? Se faz de doido. Ele estava com uma barba deste tamanho, começa a ficar igual um passarinho. Os caras olham para ele: o que aconteceu? Quem é esse cara? Aí começa a olhar para ele, ele começa a gritar. Os caras olham para ele: o que está acontecendo? Aí ele começa a babar. A Bíblia diz que a baba era tanta, imagina que coisa nojenta. A baba era tanta que ela escorria pela barba de Davi. Imagina aquela expressão de alguém babando. E todo mundo, o rei quando olha, Abimeleque quando olha, fala assim: esse aí é o que as mulheres cantaram, Davi matou seus 10 milhares.
Rapaz, eu já tenho muito louco dentro dessa igreja, quer dizer, dentro desse reino. Para que me mandar mais um louco? Não, deixa esse cara embora. Não deixa esse cara, se livre desse cara. É nesse exato momento que Davi se livra, vai para a caverna de Adulão e escreve esse salmo dizendo: Senhor, obrigado. Bem-aventurado o homem que encontra refúgio em ti. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Davi está dizendo isso porque provou da bondade de Deus. Quando, meu irmão? Quando, minha irmã? Quando ele foi liberto. Do que Jesus te libertou, meu irmão? Do que Jesus te libertou, minha irmã? Se você não sabe do que Ele te libertou, você não sabe o que é se deleitar em Jesus. Se você não provou, a Bíblia diz: arrepende-te do teu pecado. Confesse Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Seja livre da cegueira e da miséria, e prove da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Mas se você já provou, por que as suas vestes são as vestes da maldade? Por que as suas vestes são as vestes de outrora? Porque os recursos que você lança a mão para se livrar são sempre aqueles que te autoafirmam. Não, imagina que eu vou dar o braço a torcer. Onde está o seu desejo por Deus? Aquele desejo que se apresenta na corça que anseia pelas correntes de águas, ou como o bebê que anseia pelo leite materno. A pergunta nesta manhã não é se você sabe o que Jesus fez por você, mas se você provou do amor de Deus em Cristo Jesus. Não conheço uma pessoa que tenha provado desse amor e troque qualquer prato de lentilha pelo deleite em Cristo Jesus. Se você é um jovem estudante de teologia e você se deleita em servir a Deus na sua igreja, é nobre o seu deleite. Mas ele é tão pequeno se ele não te levar a se deleitar em Cristo Jesus. Você já é, como a gente diz, né, macaco velho de igreja. Já andei em tanta igreja, já conheço tanto ministério, e continuo o mesmo desgraçado, a mesma desgraçada. Por quê? Porque o deleite não está na tua igreja. O deleite está no Cristo, porque é Ele que alimenta a sua igreja. Será que hoje o Jesus que está diante de você é um intelectual dizendo para você a lista do checklist moral que você precisa cumprir para se tornar um crente bonzinho está aqui? Ou se o que está diante de você é o pão da vida? O que um pão diz para você? Se não, me devore, me devore, me devore. Faça a sua escolha nessa manhã. Escreva uma tese de doutorado sobre Jesus, ou dobre os seus joelhos e se alimente do pão que desceu do céu. Pão vivo,
que vai te dar contentamento, que vai resolver aquela ansiedade braba, aquela insatisfação terrível, e você diz: não, eu preciso encontrar um outro caminho. Sua alma está lhe passando a perna de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas a palavra de Deus está dizendo de novo, de novo e de novo para você: não há saciedade, plenitude, contentamento, significado, se não devorarmos Jesus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Oremos.